E eu me lembro das pessoas com uma certa sensibilidade um pouco mais aguçada, então aquelas senhoras que faziam benzimento, né? As pessoas que faziam leitura de carta, né? Putz, como tinha uma vizinha, me lembro, que morava nos fundos da nossa casa, que minha mãe alugava a casa para ela vivia de leitura de baralho. E eu me lembro que as pessoas entravam lá escondidas. Eles iam muito mais à noite fazer leitura de cartas. Sabe por quê? Porque à noite ninguém via eles entrando na casa dela. É muito interessante. Todo mundo admirava. Ela falava coisas incríveis, né? E eu me lembro que um dos primeiros passos dentro da doutrina espírita, eu fui visitar uma casa, fui conhecer a casa, né? E lá tinha um médium clarividente. Nossa, como o cara era endeusado, vocês não fazem ideia de como era, né? Então, o cara era colocado num pedestal, porque ele tinha a capacidade da clarividência. Teoricamente, ele via espírito. Nossa, que fantástico, né? E a gente leigo, né? Agora esse tabu está um pouquinho quebrado, mas se falar nisso há 20 anos, 30 anos atrás, nossa, quem tinha uma capacidade qualquer de mediunidade era visto com olhos diferentes, era diferenciado. E aí eu fui me adentrando nos caminhos da espiritualidade, frequentei várias casas espíritas, kardecistas, outras não, outras de Umbanda, outras de Quimbanda, outras de Candomblé, porque eu fui buscar a essência disso tudo, que eu entendia que Deus, né, da religião, de uma forma geral, que eu também frequentei várias, e eu fui buscar Deus para que ele me explicasse por que eu tinha essas coisas diferentes. Né? E eu não era um médium, mas eu vivia irritado, eu vivia arrumando problema, brigando com todo mundo. Enfim, eu fazia coisas e falava coisas que sempre me prejudicavam socialmente. E eu queria entender isso, por que eu sou diferente? Né? Eu sou um cara que nem todo mundo, eu faço escola, eu estudo, eu trabalho. Por que eu sou diferente? E eu fui buscar Deus nesses lugares. E aí, quando eu consegui não encontrar Deus em nenhuma religião, inclusive nas espiritualistas, inclusive em todas elas, inclusive no kardecismo, eu um dia encontrei a apometria, através da apometria eu conheci a física quântica. Por incrível que pareça, como é que a apometria, um negócio de religião, me levou para a física quântica? É simples, porque a apometria não é religião. Ele foi criado numa casa espírita, mas não é religião, é uma terapia. E através da apometria eu consegui me relacionar com esse mundo espiritual. Mas eu não tinha noção ainda que eu era um médium. Mas era impressionante como eu escrevia livros e eu tinha toda a informação que me chegava. É como se eu tivesse inspirado, sabe? Eu escrevia e quando eu ia ver tinha um negócio bacana, eu escrevia poesias. Era maluco aquilo lá. Eu não entendia. Até que eu fui buscar através da física quântica a explicação para isso tudo. E como a ciência, quando existe uma coisa nova, a diferença da ciência e da religião é essa. Existe uma coisa que você não entende, ela é nova, é uma coisa que não tem explicação, simplesmente você acredita, é fé. E aí ninguém pede explicação e segue acreditando e vamos em frente que a gente faz isso, né? Quando você fala em termos de ciência, é diferente. Apareceu uma coisa nova, todo mundo vai comprovar, vai fazer teste, vai fazer exercício, vai fazer experiência, para comprovar como é que funciona aquele troço. Foi o que eu fui fazer. Como eu não encontrava Deus que me explicasse, eu fui tentar eu me explicar através da ciência, né? E foi aí que eu entendi que todo mundo é médium. Qualquer um é médium. Basta você ter um corpo físico, você é um médium. Por que você é médium? O médium é aquela pessoa que simplesmente pega uma informação do outro lado, onde a gente não explica, mas vem uma informação e ele bota essa informação nesse mundo da matéria. Acredita ou não acredita na colocação que esse cara fez, em função da credibilidade dele. Quanto valor de crédito eu dou para a idoneidade do que ele está falando, esse cara? Porque é o que diz na Casa Espírita, que importa é o conteúdo. Conteúdo, mas também em muita Casa Espírita eu ouvi que você não pode praticar o que chama de você
o fato anímico, que seja uma coisa sua que não é o espírito que transferiu para você. Como não é anímico? Como é que é, então? Então, se eu sou um espírito evoluído, que eu coloco uma coisa que tem sentido, é animismo e não é verdadeiro? E se eu sou evoluído? Se Jesus Cristo, por exemplo, reencarnar e trouxer um ensinamento para todo mundo, que é dele mesmo, não pegou de nenhum espírito, é pecado? Não. A informação está do outro lado. Um outro lado que nós não temos acesso com os 5 sentidos, mas tem um 6º sentido. O que é? Telepatia. O que é telepatia? Pensa que é um negócio assim miraculoso? Não, é simples. Quando o inventor tem uma ideia, por exemplo, o Edison disse que foi ele que inventou a lâmpada, né? Como é que ele perseguiu aquela lâmpada? Porque ele tinha certeza que aquilo era possível de fazer. Quem deu essa certeza para ele? Ele acreditar o quê? Na intuição. O que é a intuição? Ele recebia essa orientação, uma ideia, imaginando que existia uma lâmpada e ele foi construir a lâmpada. É a mesma coisa quando você recebe uma orientação de um espírito que te comunica. Não importa se esse espírito te passa uma dor, porque ele é um cara que está doente no astral e ele precisa manifestar para você a dor, para você que tem o magnetismo curar a dor dele, ou se ele é um mentor, um cara que vem com uma ideia grandiosa para te dar uma qualidade de vida melhor, para passar uma orientação espiritual para um público ou qualquer coisa semelhante, e serve de você. Como é que vem isso? Você simplesmente se liga como se fosse ouvindo uma rádio, porque é assim a comunicação, por sintonia, só que ele está na outra dimensão. Que dimensão é essa? Esse mesmo mundo que você frequenta toda noite quando dorme, quando você fecha os olhos e imagina que você está em algum lugar legal. Isso aí é 4ª dimensão. Esse é o mundo do espírito. Se ele é bom ou ruim espírito, isso é um outro problema. Mas é assim que é a comunicação. Você não é capaz de fazer isso? Quantas vezes você, do nada, teve uma ideia brilhante? Poxa vida, de onde vem essa ideia? Do teu amigo? Não. Principalmente se é uma coisa nova, que não existe no planeta. Se não existe no planeta, veio de outro planeta, de outro mundo, sei lá. Mas você captou. Você sentiu intuição e fez. De onde veio isso? Todo mundo é médium. Ou seja, é capaz de ser o mediador e explicar alguma coisa que vem de lá para o mundo que está aqui. É simples assim. Você não é capaz de fazer isso? É sim. É só treinar isso, porque isso não é dom divino, não. É só treinar. E em nossos cursos você aprende muito rápido como ser e estar um médium. Porque você é, você só não está. Só treinar.